Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu aqui depois de muito tempo. Nossa, tô até com vergonha, nem vou me justificar. Mas vamos lá. Estou aqui porque eu creio que tudo acontece no momento certo, tudo tem sua hora. E eu creio que se eu estou aqui hoje é porque Deus quer falar de alguma forma com alguém sobre algum assunto. Tá? E o assunto pelo qual eu resolvi falar hoje é sobre o fato de sermos filhos de Deus. Então, todos são filhos de Deus? Fica aqui a pergunta, né? Realmente, todos somos filhos de Deus? É uma pergunta. Somos ou não? Então, fica comigo que eu vou falar com você a partir de agora sobre isso. E não vai ter vinheta porque eu não sei editar. Beleza? Bom, lá em João, então, eu peguei um texto como base pra gente começar a ler. Lá em João, capítulo 1, no versículo 10 até o 13. Vamos ler rapidamente aqui pra gente poder embasar esse nosso estudo na palavra. Lá em João, então, capítulo 1, 10 a 13. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui, João está falando sobre os judeus, né? Jesus veio para os judeus e os judeus não os receberam. Mas a todos os quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui, o que a palavra quer nos dizer? Que nem todo mundo é filho de Deus. Por quê? Porque pra gente ser filho de Deus, a gente precisa aceitar Jesus. Esse é o primeiro ponto. Aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Só depois disso nós podemos ser considerados filho de Deus. Por quê? Vamos colocar a nossa figura aí do nosso pai em casa, né? E justamente disso também que eu quero falar. Às vezes a figura do pai terreno que você teve não é uma figura tão boa, digamos assim, né? Você tem um pai que não foi tão presente, talvez isso te dificulta enxergar o Deus Pai como seu pai, né? Então eu tô aqui nessa noite hoje para falar com vocês a respeito disso. Você tem um pai que te adotou, porque, gente, muito mais do que você ser um filho de sangue. Por exemplo, um filho de sangue, hoje eu ouvi o Douglas Gonçalves falar sobre isso, o Douglas de Jesuscópio. Ele fala sobre a gente ser filho de sangue e filho adotado. O filho de sangue, ele pode acontecer por um erro, certo? Pode acontecer uma zebrinha lá e o filho vinha ao mundo, né? Por alguma mancada que a gente dá e tudo mais. Então, o filho de sangue pode acontecer isso. Mas o filho adotado, não. O filho adotado, a gente adota ele, a gente vai até fazer o processo de adoção porque a gente quer. Então é uma vontade nossa. Então aqui, Deus nos adotou como filhos dele. Nós não somos filhos legítimos de sangue, até porque nós temos Jesus como filho unigênito de Deus, né? Então Deus não tinha outros filhos. Deus nos criou, como ele criou o mundo, como ele criou todas as coisas. Então nós somos criaturas, criados pelo Criador. Mas fomos adotados por ele. A partir do momento que aceitamos Jesus, então nós somos adotados por Deus para sermos filhos dele. Então talvez você não tenha tido uma figura de um pai terreno que seja um pai que dê um exemplo e tudo mais. E isso acaba mesmo dificultando a gente de poder desfrutar de fato do amor de Deus de forma plena, né? Então eu venho te encorajar a entender que o teu pai do céu te adotou porque ele quis, né? Ele te comprou por um preço alto, pelo sangue de Jesus, tá? Então você não tem que ficar receoso de receber esse amor dele. Então eu creio que Deus tem chamado a nação toda para viver como filho dele, de fato. Porque muitas vezes a gente conhece Deus, né? Muita gente conhece Deus, assim, só de ouvir falar, né? Aquela fé que, eu ouvi falar, eu sei que existe um Deus, eu sei que existe alguma coisa, eu acredito nisso e tal. Eu até ouvi essa palavra, fideísmo, isso quer dizer. Eu ouvi essa palavra em alguma mensagem que eu assisti. Fideísmo se trata da fé, não fideísmo é diferente de fé, na verdade. Fideísmo é aquele negócio assim, você pergunta pra pessoa, e a religião, né? Você é de alguma religião e tal.
eu sou lá de tal religião. E como que é lá? Tipo assim, você vai, né? Como que funciona? Não, eu não vou, eu não frequento, né? Os não frequentantes. Então, assim, isso significa fideísmo, né? Isso tem esse nome aí que eu até ouvi em alguma das mensagens que eu li hoje. Então, a gente às vezes conhece Deus apenas de ouvir falar, não tem aquela fé de fato que no Filho de Deus mesmo, né? Então, o que eu quero te encorajar nessa noite é apenas, com essa mensagem, a você buscar esse verdadeiro amor de Deus. Para você sentir essa alegria no seu coração, de ter Ele como seu pai, principalmente se você não teve um pai terreno que fosse um exemplo para você. Eu quero que você saiba que Deus te adotou e que você, como filho dele, você é herdeiro de todas as coisas. Eu até anotei outra passagem aqui em Romanos 8, no capítulo 14, no capítulo 8, versículo 14 até o 17. Então, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o que testifica que nós somos filhos de Deus é justamente a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, um herdeiro, gente, do Pai, ele tem todo o direito a tudo que o Pai tem. Então, ou seja, tudo isso aqui que vocês estão vendo é tudo do Pai. A natureza e tudo mais. Então, você é parte disso. Você é co-herdeiro com Cristo, aceitando Jesus na tua vida como Senhor e Salvador. Então, todos nós podemos nos tornar filhos de Deus, mesmo que você não seja hoje considerado, se você se encaixa como no início eu disse, você tem a oportunidade de aceitar Jesus hoje e viver para sempre com Ele, poder dizer, sim, eu sou filha de Deus. Outra coisa, eu quero deixar aqui para vocês ouvirem, eu vou deixar até o nome na descrição, mas que eu não sei colocar aqueles créditos, aquelas coisas todas, mas eu vou deixar o nome aqui na descrição, para vocês escutarem uma música que eu ouvi essa semana, inclusive eu fiquei meditando sobre isso, inclusive por isso que eu resolvi fazer o vídeo. É uma música do Kemuel, tá? Chama Abba, eles cantam com um Tom Carfe. É uma música maravilhosa, assim, pra adoração, enfim. E ela fala justamente sobre sermos filhos de Deus. Ouçam essa música, meditem nessa palavra de hoje e saiba que você é filho de Deus, que você pode ser filho de Deus aceitando Jesus na sua vida e você vai ser herdeiro de tudo isso aqui, poder falar que você realmente conhece, tem intimidade com seu pai e está sempre com ele, fica na casa com ele como todos os filhos. Não deixe o pecado te afastar dele, não deixe o pecado te afastar do amor de Deus, que é isso que nos separa, desde Gênesis até agora. É o que tem nos separado do amor de Deus. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus é o pecado. Nada mais. Tá bom? Fiquem com Deus.